Olá, eu sou o Rodrigo Passinho E eu sou Lucas Condessoto, e este é o episódio de número de Revistando Forks. podcast para ler, reler, discutir e revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. Se aconchegue no sofá, arraste uma cadeira ou amarre seus tênis de academia e bora pro capítulo 1, a primeira lista. E qual a sinopse do capítulo? Bella se muda para Garfinhos para morar com seu pai, Charlie, pois não quer ser um empecilho para que René acompanhe Phil em suas viagens. Após uma noite de sono ruim, ela precisa encarar o maior pesadelo de uma adolescente introspectiva: começar o ensino médio em uma escola nova. Lá, Swan conhece Eric, o prestativo membro do clube de xadrez, Angélica, que é tão tímida quanto ela, e Jéssica, a responsável por espalhar a fofoca e apresentar os membros da família Cullen. A Bella aparenta ser emocionalmente madura por compreender os sentimentos da mãe em relação a não acompanhar o filme em suas viagens e decide não ficar entre os dois. Enquanto isso, Charlie está ansioso para que Bella more junto dele e decide dar uma picape de presente de boas-vindas. E ambos, eles são parecidos, né, em questão de personalidade. Eles têm essa pegada de serem introspectivos e mais tímidos, assim, e tal. Tanto que eles quase nem conversam na viagem. E ela sempre comenta que é uma coisa positiva, ela gosta. Ela detesta Garfinhos, ela fala que ela não gosta de Forks, ela não consegue fazer um elogio à cidade e ela sempre reclamando que chove, que é sempre nublado, que é sempre úmido. Assim, é meu sonho, né? Tipo, eu adoro chuva e climinha nublado, então não entendo essa loucura da Bella. Ela detesta. Bom, Bella chega então em sua nova casa, né? Que ela vai morar com o Charlie, ela já corre pro banheiro, joga uma aguinha no rosto, e ela já até comenta da sua não adaptação física, né? Ela é apresentada como uma pessoa que não se dá bem com as pessoas da idade dela, e no geral também, né? Pessoas de outras idades. Ela nunca sente que ela tá na mesma página que as outras pessoas. Por causa disso, ela menciona um possível problema no seu cérebro, e isso seria um tipo de foreshadowing. Em seu primeiro dia de aula, Bella conhece Eric, né, que é o tipo nerd do clube de xadrez, a Ângela, que é tímida, né? No início ela se parece um pouco, e a Jéssica, que é a fofoqueira do rolê. A gente tem a apresentação das aulas, da lista bibliográfica, da aula de literatura, que apresenta nomes que são importantes tanto para a personagem da Bella quanto para a autora de Crepúsculo, né? Shakespeare e Brontë, por exemplo. A gente tem a apresentação da família Cullen no refeitório. Eles estão ali, eles chamam a atenção só por estarem ali. E a Bella acaba reparando neles porque eles não estão reparando nela. A Jéssica, amiga dela, acaba dando uma explicação sobre uma apresentação sobre Scully, fala um pouco mais sobre eles, e isso fica na cabeça dela, né? Ela fica pensativa sobre eles, né? A Jéssica, ela já contou algumas coisas sobre, por exemplo, terem os gêmeos, né, que seria a Rosalie e o Jasper, que eles são Hale, né, porque, no caso, eles têm envolvimento com os membros da família Cullen, é meio que eles são adotados e tá. E aí tem também aquela zoeirinha, né, de tipo, a família Cullen é incestuosa e tal. E tem pessoa que leva essas críticas, assim, mais a sério, mas a gente vai discutir isso futuramente também. Agora que a gente já repassou o que acontece durante o episódio, a gente vai fazer uma discussão sobre alguns pontos que foram levantados aqui, o que a gente achou interessante, do que a gente acha válido de comentar, né? No começo do capítulo, nas duas primeiras páginas, a gente tem uma condensação de informação grande, eu diria. A gente fala sobre a viagem, né? Sobre o caminho, os diferentes meios de transporte. Ela tem que pegar um avião, depois ela tem que pegar uma viagem fazer uma viagem de carro. Durante essa viagem, ela vai nos contando tipo, sobre o clima da cidade, que Phoenix é ensolarado, que Phoenix é seco, e ela gosta desse clima de lá. Ela vai explicando pra gente também que como Forks tem um clima totalmente diferente, ela teve que abrir mão de muitas roupas dela, né? E juntar um dinheiro ali para comprar roupas novas. Ela cita que são poucas roupas, mas isso vai servir. Ela também fala que ela se parece com a mãe dela fisicamente, pelo menos. Questão de personalidade, ela é mais parecida com o pai. Mais reservada, mais introspectiva, mais quietinha.
Também é apresentada a relação de Bella com seu pai, né, que ela os visitava durante as férias, a não ser nos últimos 2 anos que ela bateu o pé e falou que, né, era para ele visitar ela. E também tem a situação financeira dos pais, que já começa a ser marcada ali. Porque o pai, ele compra uma caminhonete que tem que ser barata, a mãe junta as economias para comprar as roupas dela, né, então já demonstra um pouco da situação financeira deles. E ao mesmo tempo, eles não apresentam isso como ao mesmo tempo a Bella apresenta isso não de uma maneira ruim, assim, ela meio que não liga. Ela fala pra gente sobre, ela contextualiza, mas ela não coloca uma aquisição de valor, se isso é uma coisa ruim ou se é uma coisa boa. Claro que não é a melhor coisa do mundo, porque pelo jeito que ela fala, dá pra entender que eles passam por uns perrengues, assim. Tanto é que quando ela deixa a mãe, ela fala sobre ficar preocupada se as contas da mãe vão estar pagas. Mas que ela acredita que sim, que agora que a mãe Tá com fio. tá com o fio, ele vai ajudar a pagar a conta, colocar gasolina no carro. Mas isso é uma coisa da personagem, ela tem essa preocupação financeira. Não em questão de ostentar coisas, mas tipo do básico, né? De comer, de se vestir. E não aparenta ter sido algum problema, assim, em nenhum momento pra ela. Um problema assim, no caso ela não passou fome. Exato. Enfim, então, essas 2 primeiras páginas é basicamente isso, é uma condensação gigantesca de informações que você consegue ir tirando de uma maneira que é fluida, porque você é apresentada tudo isso de uma maneira tão rápida que só vai passando, assim. E ela realmente fala como se ela estivesse conversando com alguém, né? Ela tá, mas é muito fluido. Não parece que ela coloca tópicos e ela fala, ai, porque minha família é assim, minha mãe é assim, meu pai é assim. Ela vai nos contextualizando ali do porquê ela tem ido pra Forks, e junto com isso ela vai falando um pouquinho. Não é tudo junto, é bem separado, né? Ela vai falar um pouquinho aqui, uma outra informação ali. Eu acho que isso é um traço da autora, por exemplo, dela falar sobre os personagens, não exatamente falando sobre eles, mas mostrando ações, maneiras de agir ou interagir, etc, né? E assim como tínhamos falado no episódio anterior sobre a questão das oposições, aqui já tem demarcado nesse primeiro capítulo, né? A questão de céu azul, perfeito, sem nuvens, comparado a debaixo de uma cobertura de nuvens. Temos o ensolarado, em contraposição com sombras melancólicas onipresentes. Tem um momento que ela fala, havia dado adeus ao sol, porque em Port Angeles já estava chovendo. E a gente tem essas demarcações assim durante todo o livro, né? Ele vai dar uma reduzida assim, mas vai estar aí. Continuem prestando atenção, porque eu acho uma coisa bem interessante. E a gente vai pontuar algumas vezes, mas não todas. E tem esse drama, né? Tipo, ela está saindo do sol ensolarado, e durante a viagem ela já é recebida com chuva, porque isso é o que ela vai ter em Forks. Ela tem noção disso, porque ela já foi a Forks, ela já não gosta. Exato. E ela fala que ela não vê isso como um presságio, né? Porque ela já estava esperando isso. E quando ela chega em Forks, ela descreve a cidade ali sempre de uma maneira negativa. Não xingando, mas tudo que ela fala, do jeito que ela fala, é algo. Depreciando a cidade. Ela deprecia. Isso, são comentários depreciando a cidade, né? Era muito verde, ela comenta que é um planeta alienígena. Tem uma parte que ela é muito interessante, que ela fala que até o ar filtrava o verde das folhas. E o que eu trago de pensamento tipo, será que essa foi a ideia do filme? E aí Né? eles erraram a cor, né? Fala assim, a gente verde, azul, vou colocar o azul. A chuva trouxesse essa atmosfera para a cidade, mais triste, melancólica. Tem a coisa da prisão também, que ela fala. Tava sempre com uma neblina densa, que parecia uma gaiola, né? Ou seja, essa questão claustrofóbica. É, ela traz também a questão de falar que é um buraco verde úmido. Então, é um local ali onde ela tá já desesperando o sol. É bucólico, né? É bucólico. Aí a menina chega em Forks, ela tem que, né, se acostumar com esse clima que ela não gosta. Só aí passa a noite mal dormida, chorando lá, triste, na escuridão. Ela inclusive comenta algumas partes. Eu vou deixar para chorar depois, antes de dormir. Então, assim, ela tá com uma vontade de chorar ali o tempo todo.
mas ela segura pra depois. Eu acho que em parte disso pra não preocupar o pai, né, ou preocupar o Charlie. É, e eu acho super entendível, assim, porque empreender numa escola nova é péssimo. Eu, inclusive, eu sofri muito bullying nas escolas, e principalmente por ser bonito. As pessoas não gostavam de mim, só porque eu era bonito. É muito complicado, né, as Sim, pessoas não entendem. exato. Eu não tenho culpa de ter nascido assim. E assim, amigo, we need to talk about Charlie, né? Porque é complicado. A gente começa a conhecer melhor o Charlie quando a Bella vai sozinha em casa, e aí ela começa a reparar na casa, reparar na que tem foto dela quando ela é criança, tem foto do casamento da mãe dela com o pai em Las Vegas. Então, mas a gente já assume que o casamento deles, não sei se foi corrido, mas foi em Las Vegas. Isso diz algumas coisas, né? Tem essa coisa dele não ter superado a perda da esposa, né? Manter os armários amarelos que ela É, tinha ela pintado pra trazer alguma cor pra dentro da casa. ela fala que dá pra trazer o sol, né? Pra ter alguma coisa iluminando. E ela comenta também que ele respeita o espaço dela, né? No dia que ela chega, ele não fica em cima dela perguntando muitas coisas. Ela, inclusive, fala que ela pode chorar em paz, sem ter alguém, sem ter que se preocupar com alguém observando ou preocupado dessa maneira. Isso eu acho que é um ponto positivo, assim, pra ela, na personalidade dela. Depois que a Bella faz o reconhecimento da área ali, né, da casa, ela vai pra escola na picape que ela ganhou do pai. A ideia dela era ajudar na compra da picape. E ela ganhou a picape. Com um pouco de receio ali, porque é muito velho, mas depois ela releva. Ela ainda acha que é melhor chegar com uma picape velha do que chegar na viatura do pai, né? É, até porque picape dada não escolhe os dentes, nem motor. Vamos lá, a grande chegada de Isabela Sun na escola. Ela chega preocupada ali, né, com chamar atenção com o carro, só que ela fica aliviada até, né, porque ela percebe que outras pessoas também têm carros mais velhos que o dela. É, e a única coisa que chama mais atenção assim é um simples voo, né? Ela conhece as pessoas, né, depois disso, E de cara, elas vai trombar o Eric, né? e ela escreve o Eric de uma maneira muito. Ela escreve ele como um garoto magricela com problemas de pele e cabelo preto feito uma mancha de óleo. Ela tinha milhões de coisas para poder falar. Ela poderia comparar o cabelo dele com várias outras coisas. Mas ela comparou com uma mancha de óleo. Mas ela fala que ele é prestativo, né? Porque ele ajuda ela a chegar na próxima aula. Ela também faz uma piadinha, né? Porque ele compara. Ela fala que é de Phoenix. E ele fala, ah, mas é muito diferente. E aí ele comenta que ela não é muito bronzeada. E ela manda, e ela fala assim, ah, é que minha mãe me albina. E aí ele não saca, né? E ela fica tipo, poxa, parece que nuvens de sarcasmo. Não combina. Insano. Posteriormente, ela vai encontrar Mike lá pro fim do capítulo, né? E ele também tem essa vibe de ser super prestativo e tal. E também é apresentada a Angela, que é uma menina mais tímida também, que é um pouco mais parecida com ela. Inclusive, eu gosto bastante da Angela, assim. Eu espero que você também goste. Ela ainda não apareceu o suficiente. É, sim, mas se bem ainda. Essa conversa com o Eric, pra mim, pareceu muito uma maneira de comparar Phoenix com Forks também. É uma escola menor, as pessoas são mais receptivas. Ela não foi atrás de ninguém. As pessoas vieram ajudar ela. As pessoas já sabiam que ela era É nova. porque eu acho que a escola, ela traz essa coisa de força também, porque é uma escola pequena, em comparação à escola dela de Fênix, e ali ela tá, poxa, né, todo mundo aqui realmente sabe quem eu sou, sua filha do Shrek, do Chef Swan. É, não tem como reparar numa pessoa, não tem como deixar de reparar em uma pessoa nova, né? É, ela fica mais em evidência, né? E ela comenta também que ela sente falta dos detectores de metal. Sim, E isso mostra o quão grande era a escola dela em Phoenix e o quão discrepante essa diferença de uma para outra. Lá é muito mais tranquilo, as pessoas são mais receptivas. Aparentemente, é essa ideia que dá, pelo menos, né? além dos três, ela também fala da Jéssica, né, que é quem nos apresenta a família Cullen, né, no Vitória. E assim, a família Cullen, eles são descritos como diferentes, ao mesmo tempo com algumas características parecidas. Mas no todo, é um grupo que destoa do restante da escola. É como se eles tivessem uma aura, né, também muito parecida, assim. As roupas, o jeito de se comportar, sempre distante do restante das pessoas, né? E eles não, você consegue ver uma semelhança, não física, né, mesmo, uma semelhança comportamental ali entre eles. Sim, eu acho que passa essa vibe. Que ela repara neles
porque eles não estão reparando nela. É, eles são as únicas pessoas no refeitório que não estão olhando para ela, então olhar para a mesa deles é um local seguro para ela olhar. Que eles não vão olhar de volta, eles não vão ficar reparando nela. Então ela pode ficar observando ele sem se preocupar em ser observada de volta, né? E depois disso ela vai para aula de biologia. Inclusive o Mike é quem leva ela. E nisso ela já fica meio com o pé atrás com ele, porque ele tá muito prestativo, ele fica querendo puxar assunto, ele fica querendo conversar, entrosar ali, e Ela não fala muito assim, né? ela até comenta, né, que alguma hora ela vai ter que. Dá uma chega pra lá. É. E agora a gente vai entrar na parte final do capítulo, que é a aula de biologia. Para discutir a aula de biologia, a gente vai trazer um filme, vai fazer esse paralelo entre os dois, porque eu acho que fica mais interessante. Porque a cena da aula de biologia no filme, ela é muito famosa, ela é, tipo, bastante citada, inclusive por muitos motivos. Antes da gente falar dessa passagem, que é a aula de biologia, a gente vai começar a comparação entre livro e filme, e aí a gente vai acabar chegando nessa parte. Eu acho que uma coisa interessante da gente prestar atenção na leitura é na personalidade da Bella. Ela tem aquela frase que me perguntei com nostalgia, onde estava a cerca de tela e os detectores de metal? Né? Que, tipo, ela traz esse humorzinho um pouquinho mais acidinho. E no filme, ela parece ser mais apática. A gente não tem esse contato direto com os pensamentos dela. No filme, eu acredito que tenha sido muito difícil emular isso de uma outra forma, né? Mostrar de outras maneiras esse humor dela. No filme, ela é só apática. Ela só não queria estar ali, ela só queria ir embora logo. Ela é apática, só que ela também é rígida, ela é lânguida, ela é aquela coisa meio passada, né? Eu acho que a única intersecção que tem mais forte assim, entre livro e filme é a parte dela ser introvertida. É isso sim. Mas no livro, ela tem muitos tons de, tipo, de senso de humor, sabe? Ela tem um tom sarcástico, como na piadinha que ela fez pro Eric, ou ela pensando sobre os detentores de metal. E assim, é culpa da Kristen Stewart, por exemplo, dessa. Eu acho que não tinha como ela fazer milagre. Tipo, a Bella é apática, não sei o quê. E ela foi. Eu acho que não é ela, a atriz que é assim. Que na época tinha muita questão de, tipo, ela não sabe atuar, ela não tem expressão facial, ela não consegue demonstrar nada. Mas eu acho que a personagem da Bella, no filme, pelo menos, é assim. No livro, a gente tem contato com os pensamentos dela, então talvez a gente se afaste um pouquinho das ideias, porque a gente não tá vendo como as pessoas veem ela, a gente tá vendo como ela vê o mundo ali, né? A gente tem os comentários, a gente tem a piada que ela faz sobre a mãe dela ser albina, é uma coisa que ela externaliza pra alguém, mas muitos outros comentários ela faz só pra gente. Quando ela escreve o Eric, por exemplo, como eu colocaria isso no filme? Talvez pudesse ter tido um esforço maior ali para representar isso de outras maneiras, né? Eu acredito realmente que seja muito uma questão de roteiro, porque é difícil você adaptar o que um personagem pensa, né? E Crepúsculo é um livro em primeira pessoa, então tem essa dificuldade de você fazer essa transposição de ideias, só que eu não acredito que tenha tido uma tentativa boa. Eu não acredito que eles estavam preocupados com esse lado sarcástico, senso de humor e etc. Eu acho que talvez encaixasse no tom que eles queriam pro filme, né? Então, mas ao mesmo tempo eles tentam trazer algum certo tipo de humor pro filme, umas coisas que não tem no livro, que não funcionam. Então, eu acho que isso é uma discussão que vai ser corrente entre os nossos episódios. Porque eu acredito que são essas pequenas coisinhas que a gente já falou, que começam a aparecer aqui, vão se transformando em coisas piores lá pro final. Então a gente não precisa dar uma resposta agora, porque eu acho que isso vai vir ainda. A gente tá no capítulo 1 e no filme a gente tá nos primeiros 15 minutos, eu acho. Sim. Então realmente seria precipitado, mas de primeira impressão, não parece ser culpa da Kristen Stewart. É, uma diferença também que tem do livro pro filme, que é bem discrepante, é que no filme os Cullen
tem a chegada triunfal deles no Isso refeitório. ele, o Emmett fez aquele O jogo. slow motion, Nossa. os cabelos voando por algum motivo, a Beyoncé chegando na turnê. Tem algumas faltas também, porque nesse momento, no filme, o Jacob já foi introduzido, né? Sim, Por ele é exemplo. introduzido assim que ela chega. Porque no caso, ele que vai entregar tá, junto com o pai, né? E faz sentido, porque você tem que condensar tudo no filme, né? Coisas funcionam em livro e algumas coisas funcionam em filme. Eu não acho que ficaria ruim a introdução do Cullen do mesmo jeito que foi feito no livro, ser feito no filme. Mas é um filme, né? Você colocar uma cena dele fazendo aquela chegada triunfal, em slow motion, com olhares, e com a Bella fixando o olhar neles e ficando meio que fissurada ali no momento. Eu acho que faz sentido o filme. Poderia ser igual ao livro, mas escolhas criativas, né? Tipo, Então, quanto ao Jacob, por exemplo, eu acho que o filme ele já vem com uma tentativa de criar essa coisa de Jacob versus Edward. Porque tem essa coisa do fandom, né? Entre um e outro. Inclusive, gente, eu não sei porque existe essa disputa no mesmo ambiente onde a gente tem Emmett, Alis e Rosalie. Sabe? Esses três personagens ali, quem liga pra Edward e Jacob, sabe? Sério, na boa. Mas, brincadeiras à parte, eu acredito que o filme teve essa tentativa de querer trazer essa coisa do Team Jacob e Team Edward. Porque o Jacob não tem uma relevância muito grande. Ele tem uma relevância de um personagem que tá ali e ela vai colher uma informação dele. É só. Então eu acho que passa mais com o tentativa de querer trazer o personagem já no primeiro, porque ele vai estar nos outros e etc. Mas eu não gosto. E quanto à questão da apresentação, eu acho que fica muito cômico, é muito brega. prega. É, não gosto também. Eu acho que, tipo, pro filme já feito e etc., funciona muito bem, porque o filme é um ícone e etc. É engraçado e tal. Só que funcionar em sentido inteiro e etc., uma adaptação, etc., eu não concordo, não acho legal. Eu fiquei até surpreso no livro, porque eu estava esperando esse momento. E não tem isso. Não, que eles estão simplesmente parados lá na mesinha dele. Ignorando todo o restante da escola ali na dele. É engraçado porque no filme a gente tem um foco no Edward, né? No livro, ela meio que repara nele depois. Ela ainda repara nele como se ele fosse o mais fraquinho, o mais, um amigo feio, em colocar, porque ela fala, ai, tem dois muito lindos ali, muito forte, eles são uau. E tem aquele ali. Que é muito gato. Ela repara nisso depois. É, Quando ela vê ele separado, ela fala assim, ah, é que ele não é qualquer coisa. então, pra mim, eu tive essa mesma sensação, assim, escrevendo, eles são muito bonitos e tal, e o Overforest, e, nossa, tem esse. Eu sinto essa sensação, assim. No livro, quando ela vai pra escola, ela tá toda preocupada, que ela vai chamar muita atenção, porque a picape dela é muito velha, faz muito barulho, as pessoas vão reparar. Quando ela chega, ela repara que tem outros carros mais velhos que o dela, mais barulhentos que o dela, e ela já fica mais tranquila. Não vai ser o carro velho dela que vai chamar atenção. Se chamar atenção, não vai ser por isso, porque não é algo novo, não é algo diferente, né? Já no filme, quando ela chega, já tem gente olhando, já tem gente reparando na picape, rindo dela, da situação, ou pelo menos, talvez o filme esteja dando a entender que ela acha que estão rindo dela, mas eu acho que realmente não. Eu acho que eles criam essa imagem coicada dela, tipo, ai, tadinha, ela foi super noob. Eu achei meio desnecessário. Ela não é igual às outras garotas. Ela é diferente. E eu acho que a última coisa que a gente tem para comentar é nessa comparação de filme versus livro. É a cena da aula de biologia. Muitas opiniões sobre a autobiologia, sobre essa cena. Acho que a maioria vai lembrar. Se você não assistiu o filme recentemente, eu acho que é uma das cenas que ainda fica no imaginário, na nossa cabeça, né? Sim, eu tenho pesadelo com a Luciana quase uma vez por semana. No livro, ela escreve quando estava indo para aula, e quando ela estava no corredor, ela já conseguiu ver ele na sala, sentado lá. E aí ela fala que assim que eu passei, ele ficou rígido em seu lugar. Ele me encarou novamente, encontrando meus olhos com a expressão mais estranha do mundo. Era hostil, curiosa.
Ele desviava o rosto como se sentisse algum fedor. Ele continuou sentado, imóvel. Eu podia ver suas mãos na perna esquerda. Estavam fechadas em punho. Então ela já percebe ali que tem uma coisa esquisita, mas ela não conhece ele, né? Então, eu acho que até esse momento ela não estava achando que era pessoal. Eu acho que tudo isso que você apontou são análises que ela tá fazendo, né? Tipo, que dá pra perceber que a Bella não deixa as coisas passar despercebidas ali, né? E ele mantém essa mesma postura, com essa linguagem corporal de afastamento, né? Se mantendo longe da carteira. Mas a Bella continua analisando ele criticamente, assim. E aí, por uma coincidência gigantesca do universo, o único lugar que tem pra ela sentar naquela sala é do lado dele. Ah, não, mas aí é ok. Não, a gente raça um pano pra isso com toda certeza. Inclusive, eu gosto mesmo dessas situações. Também. É tipo assim, ai, Ah, é reeditado em várias coisas. Heartstopper tem isso, por exemplo. acho que é muito difícil achar um romance que não tenha. Esse momento. É, tipo, Ah, ai, aconteceu, né? não sei se conhecer. E no livro ela fica comentando que ele senta afastado, ele tem uma postura de afastamento, né? Ele desviava o rosto como se sentisse algum fedor. No livro mostra ela incomodada, que ela cheira o cabelo dela e ela fala, tá cheirando morango, é meu shampoo favorito. Não faz sentido. E ela tenta olhar pra ele, né? Ela tenta fazer esse contato e ele ignora o contato visual dela. Ele finge que nada tá acontecendo. E quando a aula acaba, na hora que ela repara, ele já tá lá fora. Ele já vazou. Agora, no filme, Eu vou fazer a descrição da cena, porque eu fiz, assim, frame a frame, do close pra vocês. Que assim, ela entra na sala e já é mostrado o ventilador ligado, com fitas tremulantes pelo vento, presas na tela. Ao total, Bella passa 5 segundos de cena na frente do ventilador. E há um corte em que mostra a folha do caderno de Edward mexendo com o vento. O áudio dessa folha, ele é bem demarcado nessa cena. E aí, Edward coloca a mão, tapando o nariz e a boca, como se tivesse um saco de merda em sua mesa. E mais 4 segundos de cena na frente do ventilador, carnavalesco. E depois, mais 6 segundos mostrando o Edward tampando o nariz. Não, gente, eu não tô brincando. Essa cena durou 30 segundos. Bom, e claramente o filme acha que o espectador é completamente estúpido, né? Que precisa exacerbar a cena e representar figurativamente a questão do cheiro, né? Tapando o nariz, ou do cheiro chegando, né? Pelo ventilador. E aí tem as fitas para mostrar que o ventilador tá ligado, e a quantidade de segundos, sabe? É óbvio que em tom de humor, eu não acho que seja um tom de humor. Eu acho que fica cômico no resultado final, mas eu não acho que a intenção do filme era fazer algo com um tom de humor. Eu acho que o filme só se preocupou muito em, não podemos escrever como eles poderiam só mostrar ele um pouco incomodado, que já daria para passar o recado. Mas ele não, ele fez questão de colocar um ventilador virado, uma folha que vai ficar batendo, um monte fita. de fita. Eu quero que vocês tenham certeza que o vento está batendo nela, está levando o cheiro dela pra lá. Então, que pra mim, a única desculpa plausível de fazer uma cena dessa é pra humor. Porque não é possível que você tá presumindo que as pessoas não vão conseguir entender se você não franzir o nariz assim quando uma pessoa senta do teu lado e dá uma fechadinha na cara de tipo 1,5 segundos. Sabe? Eu acho que você querer demonstrar isso dentro de 30 segundos, você tá supondo que as pessoas não têm uma capacidade mental de entender aquela cena. Talvez desse pra gente entender que ele está afastado dela, que está incomodado com ela, mas o ventilador talvez seja um jeito de falar, gente, é por causa do cheiro, é por causa do vento que tá vindo dela e chegando nele. Não é porque ele só não gosta dela. Eu acho que é pra criar essa. Então, mas. Mas poderia ter feito de outra maneira. Não, exato. Só que fazendo isso que você falou, por exemplo, a gente já quebra com o que o filme constrói. Porque o que eu acho, por exemplo, legal pós essa cena é a Bella confusa de caraca, ele não gosta de mim, eu tô fedendo, o que tá acontecendo? Sabe? E, como você falou, parece que o filme demarca muito bem que é o cheiro. Então, eu também não acho interessante vendo por essa perspectiva, sabe?
É uma cena bagunçada. É uma cena. Não acho ela bagunçada, necessariamente pela construção, mas são muitos elementos ali pra falar uma coisa só. E que no livro não deixa claro. No filme parece, ó, gente, a gente não vai voltar nisso aqui com tantos detalhes, então a gente espera que você saiba, que você tenha certeza que a Bella acha que ela pede. Então você gostou dessa cena? Não. Ah, pai, não. Então concordamos. Porém, não acho que seja cômico, eu acho que é realmente o filme tentando demais fazer algo. Porque não tem uma construção cômica ali pra aquilo ser engraçado. Não, Pode ser, é o engraçado do ridículo, né? Quando a gente vê uma coisa com assim, a gente tentar um tanto, eu vou até rir. eu realmente tipo, não acho que seja cômico ou a intenção de fazer algo cômico. Só que é a única resposta que eu consigo dar pra criar uma cena dessa. Se a gente levar assim, talvez seja mais fácil, né? De aceitar. É uma cena muito legal de ler. É uma parte muito legal na leitura. Parte muito boa do livro. Porque não tem uma construção, assim, óbvia. Você fica. Como eu já sabia, eu já sabia que era por causa do cheiro, eu já sabia os motivos que estavam rondando a cabeça do Edward pra ele estar agindo daquela maneira. Eu acho que não ficaria tão claro caso eu não soubesse como é dado no filme, isso é feito em filme. E no filme fica essa confusão. E assim, gente, então, Se você gosta dessa cena, fala pra gente do porquê você gosta, fala pra gente do porquê você não gosta. Se você tem alguma outra mudança de livro para filme que te incomodou ou que foi positivo, porque acredito que em algum momento vai existir uma escolha que o filme faz, que eu falo, olha, bem pensado. bom, então nos vemos no próximo episódio, né? E nós temos episódios novos toda terça-feira. E o próximo que iremos visitar será o capítulo 2, Livro Aberto. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter escolhido a gente para acompanhar você enquanto você lava a louça, limpa a casa, faz algum trabalho. Para você não perder os próximos episódios e apoiar a gente, não seja apenas mais um cara no bar que não dará o primeiro passo e nos dê like. E siga nosso podcast nas plataformas de áudio digital, YouTube e Instagram, entre outros, com o arroba Revisitando Force. Estamos também com o e-mail revistandoparks@gmail.com para vocês nos contarem como foi a experiência de vocês com os livros, com os filmes, com a cena da audiobiologia. Os endereços são disponíveis na descrição do episódio. Ajudem a gente também enviando nosso podcast para aquela pessoa que ama ou odeia Crepúsculo. E vamos aprender com a Jéssica a passar para os outros essa fofoca sobre os livros. Como indicação hoje, eu vou deixar um vídeo da Mikan, que ela fala sobre vampiros na cultura pop, que eu acho que condiz bastante com o episódio número 0, né, o episódio passado. E é isso. Tchau! Tchau, tchau! Apresentação, roteiro, edição e revisão por Rodrigo Pazini e Lucas Contexto. Arte, Willa Pazini. Vocês falam pra gente. Se vocês não gostaram, vocês também falam pra gente. Se vocês gostaram da cena, procure um psicólogo. Talvez um psiquiatra, mas. A gente vai deixar essa parte. Não. Ai, amigo. Ah, a gente pode sim. Pode. Eu ia falar, eu não tenho culpa das pessoas terem nascido feias. Não é minha culpa, eu sou tão popular. Vamos pra Ai, não é possível assim a gente ser solto durante a gravação.